É o livro escrito por Moisés, onde ele estabelece o sistema de leis. A lei mosaica está bastante ancorada e descrita no livro de Levítico. Levítico normalmente é aquele livro que você, ao ler de madrugada, até pula, falando: meu Deus, é muito difícil, sacrifica um animal, sacrifica outro e etc. O fato é que Levítico é um livro de padrão, onde muitas vezes Moisés estabelece, dado por Deus, protocolos ritualísticos, litúrgicos, de como o sacerdote deveria fazer para adorar, de como o sacerdote deveria fazer para estabelecer culto, organizar culto. E em Levítico capítulo 6, ele está dando uma instrução clara a um sacerdote. Em Levítico capítulo 6, versículo 12, ele está dizendo assim: o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Eita glória, deixa eu falar de novo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá nele a lenha todos os dias pela manhã. Colocará o holocausto em ordem, queimará a gordura, nos ajude, Senhor. Queimará a gordura, me empolguei. Queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 ele diz: o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. O fogo não se apagará. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite. Que benefício, que maravilha podermos Te adorar e Te engrandecer, exaltar o Teu nome que está acima de todo nome. Quando nós adoramos a Ti, a Tua presença se manifesta. Quando nós nos rendemos a Ti, o Senhor vem e manifesta a Tua glória. Por isso nessa noite, mais uma vez, enquanto a palavra for pregada, nos traz instrução, direção, alimenta-nos não somente no corpo, na alma, mas no Espírito, Senhor. Que o Teu reino possa se manifestar aqui, meu Deus. Que a Tua vontade seja estabelecida em nós e através de nós. Ah, meu Deus, abre os céus e reveste-nos com glória, com unção, com poder e majestade. Vem sobre nós nessa noite, nós Te pedimos, engrandecemos e adoramos, aplaudindo o Teu nome que é digno de honra, de glória e de adoração. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu falo isso, você diz amém ou aleluia, ou pelo menos mostra que você está vivo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Oh, melhorou. Estamos iniciando hoje uma série de pregações que durará por 5 domingos. Hoje é o primeiro, então por mais 4 domingos ainda. O título da série é Fogo sobre o Altar. Deus quer que o fogo esteja sempre aceso sobre o altar. Na verdade, já que estamos falando de padrões nas Escrituras, de padrões bíblicos, há um padrão nas Escrituras. Sim, eu quero fogo sobre o altar. Sim, eu quero que o fogo venha. Mas se o fogo precisa vir, ou o fogo pode vir, ele só vem se o altar estiver estabelecido. Então, de acordo com o padrão das Escrituras, antes do fogo tem um altar. Antes da glória tem um altar. Antes da manifestação tem um altar. Antes da resposta tem um altar. Deus está nos chamando nessa noite como edificadores de altares. Deus quer que nós edifiquemos e construamos altares a Ele. Em outras palavras, na Bíblia, o fogo nunca é o começo da história. O fogo, na verdade, é a resposta daquilo que foi construído. Como te disse, ficaremos aqui então por 5 domingos falando sobre o fogo no altar. Mas na abertura, no início dessa série de pregações, nós precisamos falar sobre o altar. Deus quer que nós construamos altares a Ele. O fogo é a resposta para o altar que já foi construído. Deus está nos chamando nessa noite como edificadores de altares, para que nós possamos edificar na presença dEle.
Não precisamos e não podemos ser uma geração que só quer o fogo, que só quer a glória, que só quer a presença, mas que não quer o processo, que não quer a construção, que não quer a construção de altares. Deus precisa de homens e mulheres que estão dispostos a construir no secreto, a passar em processos em secreto, para que o altar possa ser estabelecido e o fogo possa ser derramado. Somos construtores de altar. Essa série então tem o título Fogo sobre Altar, mas o subtítulo dela hoje é o altar do encontro. Misericórdia, o altar do encontro. Deus quer se encontrar contigo, Deus quer te encontrar hoje, Deus quer te encontrar nas madrugadas, Deus quer te encontrar no tempo de oração. Há um momento de encontro que Deus quer ter contigo, quando Deus se encontra com alguém. Um altar começa a ser estabelecido. Altares não nascem na crise, altares não nascem na necessidade, altares não nascem nos pedidos, altares nascem no encontro com Deus. É a resposta humana a uma visitação divina. Deus quer que construamos altares. No Antigo Testamento, então, pode abrir um pouquinho, e aqui está meio grave assim, sei lá, parece que estou embaixo do tapete, mas vai rolar. Altar, no Antigo Testamento, era predominantemente construído de pedras, a maioria das vezes de pedras. Tá ótimo, tá ótimo. Esse é o momento que você fala, mas eu nem mexi, o pastor falou, tá ótimo, mas tá ótimo sim. Muitas vezes era de terra, era um montinho de terra que se construía. Algumas vezes de madeira. Havia até no tabernáculo altares feitos de bronze. Todavia, a essência do altar não estava na construção, mas no valor que o altar representava espiritualmente. No altar Deus encontrava o homem. No altar o homem se rendia a Deus. No altar alianças eram estabelecidas. No altar pecados eram confessados. No altar sacrifícios eram entregues. No altar a presença de Deus se manifestava. Deus está nos chamando como edificadores de altares. Mas calma, antes que você entre no Mercado Livre, na Shein ou na Shopee para comprar um altar, não é isso que eu estou dizendo. Graças a Deus que o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz não nos faz mais termos que construir altares físicos, mas isso não muda a realidade de que eu e você precisamos ser como um altar. Nós precisamos ter uma vida de entrega, nós precisamos ter uma vida de intimidade, nós precisamos ter a nossa vida como um próprio altar, a presença de Deus, porque só vem fogo se o altar estiver pronto, só vem glória se o altar estiver estabelecido. Deus está nos chamando como construtores de altar. Já há a presença de Deus sobre nós aqui nesta noite. Senhor, eu quero ser aquele que constrói um altar contigo, para que junto contigo a tua glória se manifeste em mim. Altar representava relacionamento. Altar representava dependência a Deus. Altar representava comunhão com Deus. Altar representava adoração ao próprio Deus. Sexta-feira nós tivemos aqui a escola de pregadores. Quem veio aqui na escola de pregadores? 2, 3 pessoas. Nós estivemos aqui, fora os outros que devem ter vindo no culto da manhã. Como foi rico o tempo que nós tivemos aqui. E eu usei uma frase aqui na escola de pregadores. E eu disse para eles aqui, esse local onde eu estou pisando agora, aqui com o microfone na mão, aqui não é lugar de produzir fogo. E todo mundo ficou me olhando como se eu estivesse criando uma heresia ou uma doutrina estranha. Mas eu falei, aqui não se produz fogo, aqui se manifesta o fogo. O fogo é produzido em secreto. O fogo é produzido em oração. O fogo é produzido em entrega. O fogo é produzido em intimidade. E o fogo que um dia foi produzido, então em público ele é manifesto. Ah, pobre seria o homem, a mulher ou alguém que subisse num altar esperando no altar produzir fogo, sem busca, sem entrega, sem jejum, sem oração. Ah, meu Deus, nós precisamos produzir em secreto e manifestar em público. Eu quero me encontrar contigo, Pai. Na realidade, no nosso linguajar cristão, no evangeliquez, esse local que estou pisando agora aqui, nós não chamamos de palco ou plataforma. Esse local é chamado de altar. Porque é local de apresentar a Deus nosso sacrifício. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo nos disse, eu rogo que vocês se apresentem como sacrifício vivo,
santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, isso é Romanos 12:1. Apresenta-te como sacrifício vivo. Para que eu me apresente como sacrifício, a minha vida tem que ser um altar. No Antigo Testamento o altar era físico, hoje o altar é espiritual, mas eu preciso construir altar por onde eu passar. Abel construiu o altar, Noé construiu o altar, Abraão construiu o altar, Moisés construiu o altar, Davi construiu altares, Salomão construiu altares, Elias construiu altares. O padrão bíblico é claro: antes do fogo vem o altar. Primeiro o altar, depois o fogo. Primeiro o altar, depois a glória. Primeiro o altar, depois a presença. Eu quero construir com Deus um altar. E o altar nessa noite se chama o altar do encontro. Deus quer te encontrar, diga amém. Então a pergunta seria: pastor, como que eu construo um altar? Excelente pergunta, já que você perguntou, vou responder. Altar nasce de uma revelação de Deus. Vou falar de novo para você dizer amém, e eu ficar feliz e não encerrar o culto. Vou beber água. Altar nasce de uma revelação de Deus. Não precisa exagerar também. Altar nasce quando Deus aparece para mim. Quando Deus se revela a mim. Gênesis capítulo 12, versículo 7. A Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abrão. Eu vou ler de novo: apareceu o Senhor a Abrão. Eu estou dizendo, Ele vai aparecer para ti. Ele vai aparecer nos teus sonhos. Ele vai aparecer nas tuas orações. Ele vai aparecer no teu dia a dia. O Senhor vai se revelar a você. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente eu vou dar esta terra. Abrão então, depois de ouvir a promessa, edificou um altar ao Senhor que havia aparecido. Meu Deus do céu! É importante que você entenda comigo o contexto do texto. Ao ouvir esta promessa, Abrão não podia gerar filhos, Sara era estéril até então. Então ele escuta uma promessa impossível, e a promessa o faz construir um altar. Deus vai aparecer a você, Deus vai se revelar a você. Deus vai revelar o que estava oculto. Deus vai revelar o que estava escondido. Lembre-se comigo, Abrão não constrói primeiro. Quem aparece primeiro é Deus. Porque Deus aparece, Ele constrói um altar. Porque Deus se revela, Ele constrói um altar. A iniciativa parte de Deus. Ele quer se encontrar com o homem. Ele quer te encontrar amanhã. Ele quer te encontrar nesse culto. Ele quer te encontrar na sala de oração. Ele quer te encontrar na madrugada de busca. Ele vai te encontrar contigo. O fogo vem sobre aqueles que constroem altares. Deus vai se revelar a você. Ele se revelou a Moisés. Em Êxodo 3 fala que Ele apareceu a Moisés numa sarça que queimava, mas não se consumia. Ele apareceu também a Isaías, em Isaías 6, quando Isaías vê, ele diz: eu estou vendo o Senhor assentado sobre um trono, e ele viu os anjos falando um ao outro que Ele era santo. Ele apareceu e revelou-se a Pedro, e Pedro falou: não é carne nem sangue, mas é o meu Pai que revelou isso a ti. Ele apareceu a Paulo quando as escamas dos olhos caíram, então ele visitou e a história de Paulo mudou. Ele vai aparecer a mim e a você em 14 de junho de 2026, aparece para mim, Senhor, porque eu quero construir altares. Oh meu Deus! Ah, como nós precisamos dessa revelação, como nós precisamos dessa glória, como nós precisamos desse momento com o Pai. Então, antes que eu continue, eu quero que você levante suas mãos aos céus e comece a dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. Eu estou aqui, se revela a mim, revela os teus propósitos, revela os teus sonhos, revela os teus projetos. Aparece para mim, meu Deus, aparece para mim, Senhor, fala comigo, me visita de forma sobrenatural, porque Tu és Rei, porque Tu és Senhor. Quando Ele aparece, eu construo altares. Quando Ele aparece, a glória vem. Tudo que eu quero é a sua presença, mais do que a sua resposta, tudo que eu quero é o Senhor. Se você ama a sua esposa, diga amém. Misericórdia, vou te dar a chance de novo para fingir que você não escutou o que eu perguntei. Se você ama a sua esposa, diga amém. Se você ama seu esposo, diga amém também. Você viu como elas têm mais força, gente? Se você ama os seus filhos, diga amém.
Se você ama então um familiar teu, sem dúvida você já experimentou o que eu estou dizendo. Se você pode viajar para qualquer lugar do mundo que for, ter a experiência que for, se eles não estão contigo, o momento de maior alegria é quando você volta para casa. Quando você volta para ver os teus, quando você abraça aqueles que você ama, porque você simplesmente ama estar na presença daquele que você quer encontrar. Ah, meu Deus, tudo que nós precisamos é da presença dEle. A presença dEle alimenta, a presença dEle sustenta, a presença dEle nos invade com glória. Senhor, eu não quero o que as tuas mãos podem produzir, eu não quero as respostas das tuas mãos, eu não quero os milagres que o Senhor pode proporcionar, eu só quero a tua presença, eu só quero estar contigo, eu só quero ter tempo com o meu Pai, porque eu amo a presença dEle, aparece para mim. Alguns GCs, algumas pessoas que frequentam GCs, deviam ter uma música que seria a música especial e a música tema para todas essas pessoas. Um autor famoso, recente, cantou e escreveu uma música assim: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Sempre tem o da comunhão que é assim, não olha para ninguém, olha para mim. Mas o que o autor da música está dizendo: Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero a tua presença, Pai. Eu não quero mais nada, eu só quero o teu derramar sobre a minha vida. Eu não preciso de mais nada, a não ser um toque contigo. Enquanto eu falo aqui, por que você adora o Senhor agora? Levante suas mãos, feche seus olhos e fala com Ele: Senhor, eu quero a tua presença. Entra no meu quarto de oração, entra no meu carro, quando eu estiver indo para a faculdade, quando eu estiver indo para o trabalho, quando eu estiver indo viajar. Senhor, eu quero a tua presença. Eu não quero só as tuas respostas, eu não quero só os teus milagres. Eu quero construir um altar, e o primeiro altar é o altar da sua presença. Ele visita Abrão e Abrão constrói um altar. Ele passa a ser então um construtor de altares. Altar então, como se constrói, pastor? Primeiro, altar marca momentos com Deus. Altar serve para que eu marque momentos com Deus. Em outras palavras, cada altar representa uma estação da minha vida. Se você constrói altares, você vai ter um histórico das estações que Deus está fazendo contigo. E você vai poder dizer: Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo. Lembrei agora essa frase. Criei agora. Senhor, tudo passa, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor não muda, mas surpreende. Altares são momentos de memória. Gênesis 12:7, nós já vimos. Apareceu o Senhor, prometeu a Abraão uma semente na terra. Então ele edificou o altar. Esse primeiro altar, vou começar a pregar agora, ele chama de altar da promessa. Não aconteceu ainda, a resposta não veio ainda, a porta não abriu ainda, o milagre não chegou ainda, mas eu vou fazer um altar. Nesta noite Deus quer que você construa um altar chamado promessa. Quais são as promessas que Deus tem a você? Constrói um altar de promessas, não quando a resposta chega, mas antes dela chegar. Abraão não sabia como, onde, em que momento, porque quando Deus daria a promessa, ele só estabeleceu um altar, porque eu não posso esquecer, Deus me prometeu coisas. Esse é o altar de promessas. Mas diz a Bíblia no versículo 8 de Gênesis 12, que ele sai dali, vai de um monte até Betel, arma a tenda e fica ali. E ali ele edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Em 2 versículos, 2 altares. Um altar é altar de promessa, o segundo altar é altar de adoração. Altar são memoriais que você lembra de adorar, porque Deus fez coisas grandes na sua vida. Ele é grande, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus maravilhoso. Tem altares de adoração. Eu me lembro que eu e pastor Amilo nos casamos em 2003. Já 23 anos atrás, meu Jesus. Mas eu me lembro, e eu tenho o hábito de escrever altares de adoração. Hoje no Notes, antes em cadernos. E eu me lembro esses dias vendo a cartinha que eu escrevi. Nosso segundo mês de casado, com a alegria que eu estava, e eu escrevi assim, e você vai lembrar disso, coloquei na parede do nosso escritório: Deus, muito obrigado, porque hoje o Senhor nos deu condição de comprar nosso desktop. Você nem sabe o que é isso, é da nova geração. Depois você vai no museu visitar. Compramos em 24 prestações, cheques. Havia um negócio no sistema financeiro chamado cheque.
24 cheques. Que a esperança é, ou Jesus volta antes, ou o Senhor me dá condição, mas eles vão até o fim. Desktop é aquele negócio que você colocava na escrivaninha, e para entrar na internet ele fazia... Você sabe o que eu estou falando. Hoje, com a graça de Deus, a gente tem iPad, tem iPhone, tem tablet, tem notebook. Mas como é bom poder lembrar lá atrás, falar, Senhor, eu tive um altar de adoração lá. Estão aqui. Me lembro de quando nós compramos nosso primeiro carro. A gente nem namorava, nem era casado, a gente só namorava, e eu fui comprar meu primeiro carro. O apelido dele era Rompendo em Fé. Era um Uninho 1094. Que eu já comprei no ano de 2002. O carro já era 94, comprei em 2002. Eu deveria ter tido um pouco mais de revelação, porque quando eu fui comprar, o cara da loja de calço lá, hoje não está no showroom, está recuperando de uma enchente, então vamos ver o teu lugar. Eu comprei esse carro mesmo assim. Passei em 48 prestações, o carro acabou em 30. A gente foi buscar o carro no interior de São Paulo, Jundiaí. O ato de fé já foi vir com ele na Bandeirantes. E a Mila falando assim, nossa, ela só andava nos carros, né, do poderoso chefão, pai dela. Falou, nossa, esse carro é econômico demais, não mexe nem o negócio do combustível. Mal a gente sabia que estava quebrado e não funcionava. Deus foi fiel conosco. Não sei como a gente chegou, andou quase uma semana com o carro, um dia eu fazia uma curva, meu Deus! Está na reserva. O carro esquentava, era uma bênção. Na marginal o carro começava, está esquentando, Mila, está esquentando. Então a gente levava 2 garrafas de PET de Coca-Cola cheio de água. E ela toda linda. Eu indo tocar em algum culto, alguma coisa assim, com contrabaixo no carro. A gente estacionava o carro onde fosse. Eu falava, desce aí, Mila. E ela descia toda cheia de pompa, cabelo de chapinha. Quando ela abria o capô do Uninho, fazia... uma nuvem, uma fumaça. E ela... abastecendo de água o carro que estava esquentando. Você lembra dessa história? Não tinha dinheiro para fazer seguro, então... falei, cara... fui pesquisar quanto custava uma Trabas Carneiro. Era caro demais para o meu orçamento, então o que eu fiz? Eu fui no centro de São Paulo, comprei umas correntes de aço com cadeados, e onde estacionava, eu embalava os pedais, a direção, travava o cadeado, Deus falava, filho, ninguém vai levar isso, não precisa desse trabalho. Se levar é um favor. Mas sabe o que é isso? É um altar de memorial, vocês estão comigo aqui? É um altar da fidelidade de Deus. Você tem que lembrar na tua história, porque quem faz altar de adoração não esquece daquilo que Deus já fez. Vive todos os dias gratos na presença do Pai, adorando ao Senhor, falando, Deus, Tu és grande, Tu és supremo, Tu és maravilhoso. Eu quero estabelecer um altar de adoração. Eu estava conversando com o irmão aqui na igreja, e eu até entendi, mas com uma boa intenção, com um coração assim, de boa intenção, eu até entendi. Ele falou, poxa, pastor, esses telões da lateral da igreja são muito pequenos. Tinha que ser maior. Eu falei, meu Deus, deixa eu pegar pela mão, te levar a algumas igrejas que eu vou pregar, meu irmão. Deixa eu te falar da época que a gente passava a música no retroprojetor. Deixa eu te mostrar que tem igreja que não tem nem, que tem um projetorzinho com a luz bem quase apagando. Para que a gente volte para a realidade e veja. É claro que um dia eu quero uma parede, talvez, se Deus quiser. Mas a gente não pode esquecer daquilo que Deus está fazendo hoje. Você está comigo aqui? Daquilo que Deus já fez agora. Todos os dias você tem que estabelecer um altar de adoração. Eu quero te dar chance agora de estabelecer um altar de adoração, de começar a agradecer a Deus pela saúde que você tem, pela casa que você mora, pelos filhos, pela família, pela roupa que você está vestindo, pelo carro que você veio, seja ele Uber, seja ele teu, seja ele emprestado, seja ele financiado. Adora ao Senhor. Faz um altar de adoração agora. Adora a Deus em espírito e em verdade, porque quem faz um altar de adoração sempre edifica no Senhor uma nova estação. Eu adoro a Deus. Então primeiro eu tenho um altar que nós podemos chamar o altar da promessa. Deus prometeu, eu fiz um altar. Segundo altar que eu acabei de te dizer é o altar da adoração. Eu adoro ao Senhor, eu celebro a Ele neste dia. Mas há um terceiro nível de altar que Deus quer que nós construamos. Eu chamo de altar do recomeço. Vou falar de novo, que só tem um irmão que precisa recomeçar em alguma área. Então, em amor a Ele, você vai falar amém também. Altar do recomeço. A área de nossas vidas nós temos que recomeçar.
que tem que começar de novo, tem que começar mais uma vez. A Bíblia diz de um momento em que parece que deu tudo errado na história de Abraão, cheio de promessa, achando que ia ter uma descendência grande nas nações da terra, mas ele se separa do seu sobrinho. Em Gênesis 13, versículo 14, diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Abraão, levanta os olhos e vê. Não fica mais prostrado. O lugar que você está, do norte para o sul, do oriente para o ocidente, tudo o que os teus olhos veem, você vai herdar com a tua descendência. Para sempre eu farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se pudesse contar o pó da terra, então também vai se contar a tua descendência. Levanta, oh meu Deus, levanta, não fica mais prostrado, levanta, recomeça, levanta, caminha de novo, percorre a terra no seu comprimento, largura, porque eu vou dar a você. Sabe o que aconteceu? Então mudou Abraão as suas tendas. Eu vou mudar, eu vou recomeçar. Foi habitar junto aos carvalhais de Mamre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. É o altar do recomeço, é o altar que pode ter dado tudo errado, os planos podem ter se frustrado, as coisas podem estar dando errado ou certo, mas eu estou pronto para recomeçar. No meu entendimento, você já me ouviu falando sobre isso na minha série Conte as Estrelas. No meu entendimento, Ló era garantia humana para Abraão de que a descendência dele ia herdar a terra. Ele não tinha filhos. Lembra que ele fala: Senhor, não é possível que o servo da minha casa, o tal do Eliezer, vai herdar tudo. Então ele leva Ló. É meu sobrinho, pelo menos alguém da minha família vai herdar. Deus fala: não. Não é do teu jeito, é do meu. Não são os teus planos, são os meus. Então você vai ver uma decepção, vai ter uma separação com Ló, mas você vai reconstruir um altar, e esse altar se chama recomeço. Talvez ao som da minha voz, há pessoas precisando recomeçar, há pessoas precisando caminhar de novo. Deus quer que você se levante. Ele está dizendo a você: é hoje, levanta-te, olha mais uma vez e constrói um altar chamado recomeço. Cada altar registra uma experiência, cada altar registra uma estação, cada altar registra uma intervenção que veio de Deus. Há um outro altar que eu chamo o altar do redirecionamento, porque lá em Gênesis 13, quando Abraão tinha que meio perdido a mão, ele não sabia o que fazer. Em Gênesis 13, versículo 3, depois de voltar ao Egito, diz que Abraão subiu de novo até Betel, e lá em Betel, no lugar onde ele primeiro tinha estado, versículo 4 diz que ele mais uma vez edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Eu acho que eu já consegui te mostrar que quem constrói o altar chama a presença de Deus, quem constrói o altar adora a Deus, quem constrói o altar está pronto para recomeçar, quem constrói o altar sabe que tem promessas com Deus. Altares registram estações, altares registram que Deus ainda continua comigo. Altares. Perceba comigo algo tão interessante, que Abraão era um peregrino. Ele saiu de uma terra sem saber para onde ia. E não há registro bíblico que Abraão tenha construído palácios, ou templos, ou casas, mas há registros que ele construiu altares. Não sei se você lembra, mas o apóstolo Paulo diz que a gente está peregrinando nessa terra, que nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos concidadãos dos céus. Então nós estamos aqui construindo altares. Você pode ter palácio se quiser, pode ter casa se quiser, mas o centro de sua vida não é esse. O centro da minha vida é construir altares na presença de Deus. Deus está nos chamando para construir altares, porque quando eu construo o altar, o fogo vem. Abraão levantava altares para nunca esquecer daquilo que Deus fez. Altares transformam lugares comuns em lugares santos. Quem constrói um altar muda a atmosfera. Quem constrói o altar muda o significado da estação. Quem constrói o altar muda o ambiente. Eu sou um construtor de altares. Altar é aquele que volta para ouvir a voz de Deus, para o lugar de encontro, para o lugar de redirecionamento. Altar. A pergunta então é: como que você anda construindo altares na sua vida? Como que você anda construindo altares na tua história? Senhor, eu quero fogo, eu quero a glória, eu quero sentir o arrepio. Aleluia. Mas eu quero construir altares. Altares muitas vezes são construídos em secreto, onde ninguém vê.
Eu quero construir altares. Eu quero estar contigo. Eu quero construir um altar, meu Deus. Sou barabastej. Eu quero construir um altar de adoração. Eu quero construir um altar de promessa. Eu quero construir um altar, Senhor. A minha vida é um altar. A essência do Evangelho é essa. A minha vida é uma vida de rendição a Ti. Deus está te chamando para construir altares mais uma vez. E a pergunta é: em que área? Antes de querermos o fogo, antes de vivermos a glória que nós viveremos, Deus está nos chamando para olharmos para as nossas construções de altar. Altar é quando tudo está quieto e você muda a atmosfera. Estão aqui? Quando a atmosfera muda. Quando a atmosfera muda. Uma vez nós fomos no encontro, fui pregar no encontro de casais. Para de tocar um segundinho. Aí, maestro, você vai dar um lá, tá? Tudo bem. E no encontro de casais tinha era num hotel, e a igreja que me chamou a pregar não tinha fretado todo o hotel. Então, parte do hotel somente era do encontro de casais, outra parte de hóspedes comuns, mas a maior parte era de casais daquela igreja. Sei lá, 90% das pessoas. Mas no restaurante, não tinha como o cara que estava fazendo a música ao vivo fazer um louvor. Ele estava tocando no restaurante, então ele estava tocando músicas populares brasileiras. E ele sentia que aquela noite não tinha tanto engajamento. Ou porque a galera da igreja estava com vergonha, com medo de engajar, sei lá o quê, mas estava meio frio o negócio. Daqui a pouco, acho que alguém falou para ele: cara, não é você que é ruim, acho que no intervalo deve falar, 90% do público é a igreja. Aí esse cara voltou. Ninguém sabia que ele também já havia sido um adorador, um ministro de adoração. Aí ele voltou, todo mundo jantando. Aí ele começou: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você sabe como é crente, né? A galera já ficou de pé no restaurante do hotel. Queremos o teu nome engrandecer. Só que crente é crente. Quando a galera começou a adorar, quando eu percebi, eu já estava do lado do cara tocando violão no palco. Que ali não era mais palco, já era altar. E ele estava cantando: confiamos, já peguei o microfone. Entrega a sua família no restaurante do hotel. Entrega a tua família ao Senhor. Entrega a tua casa a Deus. Entrega tudo que você tem a Ele, porque Ele é grande, Ele é Deus pleno, Ele é Deus sobrenatural. Eu quero te mostrar que a adoração, quando é um altar, ela muda a atmosfera. Tem dias que você acorda e você não está tão feliz, você não está com tanta fé, você não está com tanta alegria, você não está com tanta disposição, está tudo um silêncio. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou mudar a atmosfera. Aí você vai para o Spotify. Vai aparecer o Thiago lá no Spotify. Vocês estão aqui? O que ele está fazendo aqui não é tocando música ambiente. O que ele está fazendo aqui é estabelecendo um altar de adoração. E quando um altar de oração acontece, eu não sei se você percebe, o céu começa a se unir à terra, a glória de Deus começa a se manifestar. Ah, meu Deus, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. E talvez hoje você precise voltar a estabelecer altares de adoração. Tem muito silêncio na tua vida, tem muito silêncio na tua história. Satanás tentando te pregar, Satanás tentando te oprimir, tentando tirar a tua paz. Estabelece novamente um altar de adoração. Deus, eu não sei cantar. Tudo bem, liga o Spotify, deixa ele cantar sozinho. Mas estabelece um altar de adoração de novo. Deixa a glória de Deus entrar na tua vida de novo, na tua casa de novo. Porque você é um edificador de altares. Pastor, eu não sei nem como começar. Não sei nem como fazer. Abraão era avô de um cara bem conhecido, porque Abraão teve um filho depois da promessa chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, os nomes deles eram, não vai olhar o chat agora, Esaú e Jacó. Jacó era um cara que cresceu meio enganando. E no momento mais importante da família,
ele engana o irmão e vende e compra o direito de primogenitura, e engana o seu próprio pai no leito de morte, que em qualquer cultura é terrível, mas na cultura judaica é absurdo o que ele fez. Veste uma pele de animais para fingir que tinha mais pelo, tipo casos de família. Marcia Goldsmith para os mais antigos. Inacreditável. O que o cara faz é absurdo. Absurdo. E ele começa a fugir. Fugir cheio de culpa, fugir cheio de acusação, fugindo cheio de medo. Mas ele é de uma linhagem de edificadores de altar. Onde Abrão chegava, ele pegava pedras e construía um altar. Mas agora está Jacó fugindo. Agora está Jacó indo embora, fugindo do seu irmão, fugindo do seu pai, fugindo de sua família. E em Gênesis 28, versículo 10, diz que Jacó saiu de onde estava, da terra que estava com sua família, e foi em direção a Harã. Chegou no lugar onde passou a noite, porque o sol tinha se posto. Pegou algumas pedras do lugar. Quando ele pegou as pedras, eu acho que lá no céu os anjos falaram: agora vai, eu sei o que ele vai fazer. O vô fazia também. Estão aqui? Porque pedra é para construir o altar. Mas diz a Bíblia que ele pega as pedras, coloca debaixo da cabeça e deita para dormir. Jacó transforma o que seria altar em travesseiro. Sabe aqueles tecnologia NASA, maciozinho? Isso. Será que em áreas da sua vida que tinha que ter altares, você está dormindo? Que um altar tinha que estar estabelecido, mas na verdade você está adormecido. Jacó não sabe que um dia o nome dele vai ser Israel. Jacó não sabe que os seus filhos serão as tribos desse Israel. Jacó não sabe que nessas tribos eles pisariam a terra prometida. Jacó muito menos sabe que um dos seus filhos, chamado Judá, vai dar uma linhagem e uma raiz de um Salvador que virá à terra. Tudo que ele sabe é que a pedra que deveria ser altar, hoje é travesseiro. Porque ele está guiado pela culpa, porque ele está guiado pelo medo, porque ele está guiado pela acusação. Mas graças a Deus que não esquece de suas promessas. Graças a Deus que não esquece daquilo que um dia prometeu. Deus quer te visitar no teu local de sono, no teu local de adormecimento. Deus quer te visitar de forma sobrenatural. Porque ele dorme. O altar é para construir pedra, Jacó. Teu vô iniciou essa história. Mas ele pega as pedras e dorme. E quando ele dorme, dormir é a inércia do corpo. Você não faz mais nada sozinho. Agora você está dormindo. Quando ele dorme, diz a Bíblia, versículo 12: então ele sonhou. Isso aqui dá uma outra série. Quando Deus faz o homem dormir, Ele faz coisas grandes. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele fecha os olhos e dorme, ele sonha. E quando ele sonha tem uma escada. Lembra que ele está dormindo na pedra. E tem uma escada. A escada diz que o topo alcançava os céus. E anjos subiam e desciam por ela. Meu Deus do céu, eu preciso falar para você aqui, que alguém está no topo da escada. A Bíblia diz que lá no topo da escada está o Senhor. Eu vou falar de novo: a pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que você rejeitou, Jacó, você não sabe, você não percebeu ainda, mas a pedra rejeitada por muitos vai se transformar na pedra principal, porque lá no topo dela está o Senhor. E ele diz assim: sou eu sou o Senhor de Abraão teu pai, eu não mudei. Eu
Eu sou o Deus do teu pai Isaque, eu não mudei. A terra que hoje você está deitado, eu vou dar para a tua descendência. As minhas promessas não mudaram. Você continua com culpa, você está fugindo com medo, você está distante da chamada, mas eu continuo sendo Deus. Oh! Eis que eu estou contigo. Deixa aí que eu vou ler o 14. A tua descendência vai ser como o pó da terra, vai para um lado, para o outro, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Eu acho que você já ouviu esse texto. É exatamente a mesma frase que ele falou para Abraão. Ele não muda, ele é o mesmo. Através de ti, toda descendência vai ser abençoada. Em ti, todas as famílias da terra vão ser benditas. Eis que eu estou contigo, eu te guardarei por onde você for, e um dia você volta aqui, porque eu não vou te deixar até que eu tenha cumprido o que eu prometi. Hoje o teu caminho é de fuga, mas um dia você volta aqui, e quando você voltar aqui, eu vou cumprir o que eu prometi. Ei! Que sonhozinho mais ou menos, né? Deve ter sido um negócio tão forte que a Bíblia diz que quando ele abre os olhos, ele diz: Senhor, realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Realmente o Senhor sempre esteve comigo, e eu não sabia. Realmente o Senhor nunca mudou, eu é que não sabia. Realmente o Senhor sempre cuidou da minha história, e eu não sabia. O Senhor sempre esteve na minha casa, e eu não sabia. O Senhor sempre cuidou do meu ministério, e eu não sabia. O Senhor não mudou. Que terrível lugar é esse? Terrível é bom. Nesse momento está falando: que lugar maravilhoso é esse? Esse não é nenhum outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Lá em João 10, Jesus um dia vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim encontra pastagem. Aí ele está dizendo: Jacó está tendo um encontro com a pedra principal, com a pedra angular. O próprio Jesus está se revelando a ele. Deus, ele está ali dizendo: que lugar é esse? Que experiência é essa? Jesus não está me encontrando quando eu estou voltando, Ele está me encontrando na culpa, no medo, na acusação. Antes de eu viver os momentos difíceis, Ele está renovando promessas. Que lugar é esse? Essa é a casa de Deus. Lembra que ele estava dormindo sobre o travesseiro de pedra? Diz a Bíblia no versículo 18: então Jacó levantou, pegou a pedra que antes era travesseiro e levantou como coluna. Sabe o que é isso? Ele está construindo um altar. Deixa eu falar de novo. Sabe o que ele é isso? Ele está dizendo: eu lembro que meu avô falava, eu lembro que meu pai contava, eu lembro. Na minha família tem uma linhagem de construtor de altares. Eu vou tirar o que era travesseiro, eu vou tirar o que estava adormecido, eu vou construir um altar. Ele constrói um altar, mas pela primeira vez a Bíblia registra, agora no altar ele derrama azeite. Me permite um pouco mais profundo. Quem é a pedra que é chamada de ungido de Deus? Quem é a pedra sobre a qual o azeite caiu? Quem é a pedra que os edificadores não ligaram, mas se tornou a principal pedra de nossas vidas? Ele derrama o azeite sobre as pedras. Ele diz: que lugar maravilhoso é esse? O Senhor está aqui. Essa é a porta dos céus, essa é a casa de Deus. Em Gênesis 13, versículo 3 e 4, se você lembrar comigo, a Bíblia diz que Abrão, saindo do Egito, foi até a região de Betel. Leu aí comigo? Foi até a região de Betel. Volta lá em Gênesis 28, versículo 18.
ele levanta um altar de adoração e derrama azeite. E olha o que a Bíblia diz: e ele deu o nome daquele lugar de Betel. Ué, já não chamava Betel? As dificuldades do tempo e da vida mudaram o nome do local. Já não era mais Betel. Jacó está dizendo que foi roubado. Eu vou trazer o nome de novo. Eu vou trazer o nome de novo. Eu vou lembrar a história de novo. Este é o local de encontro com Deus. Esta é a casa do Senhor. Eu vou derramar azeite de novo. Eu quero ir para Betel. Eu quero ir para Betel. Eu estou dizendo aqui: tua casa pode virar um altar. Teu quarto pode virar um altar. Teu GC pode virar um altar. Tua igreja pode ser um altar. O ambiente pode mudar quando você levantar um altar. Antes da promessa, antes da conquista, antes do milagre, eu estabeleço um altar na presença de Deus. De Deus. Então, amada igreja, nessa noite, Deus está chamando edificadores de altar. Deus está chamando edificadores de altar. Talvez você queira se ajoelhar no seu lugar. Talvez você queira sair do teu lugar e vir na frente, perto do altar. Eu não sei. Esse é um tempo de liberdade em Deus. Mas uma coisa é: estabelece um altar de adoração. Estabelece um altar de promessa. Estabelece um altar de recomeço. Estabelece um altar. Porque com o altar pronto, o fogo vem. Com o altar pronto, agora vem. Sai do seu lugar, se aproxima do altar. Eis-me aqui, prostrado outra vez. Pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Pra conhecer-te mais. Altar de promessa. Altar de gratidão. Altar de recomeço. Altar de redirecionamento. Altar que muda estações. Qual altar você vai estabelecer nessa noite? Talvez você precise sair do seu lugar e se prostrar diante do altar. Talvez no teu lugar você precise se prostrar. Só não deixe de passar esse momento. Enche-me da graça e do teu Amor. Vamos mais na mão. Sacia o meu ser, abraça-me, ouve o meu amor, fala pra mim, fala pra mim. Diga ele, diga. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, Sim, meu Deus. pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Ele diga: eu
Vem com teu vento, vem, Senhor, vento. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vem, vem, como vendaval. Como um vendaval, sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento, 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 vento De poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval, sobrenatural. faz teu querer. Faz teu querer Eu me rendo, eu me rendo. Chorebarababas. pra conhecer-te mais, Pra conhecer, conhecer-te. eu me rendo, eu. Ei! Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Qual é o altar que você está edificando hoje? Tua vida como um altar. Tua vida como um altar de promessas. Tua vida como um altar de gratidão e adoração. Tua vida como um altar de entrega. Tua vida como um altar de recomeço, de redirecionamento. Talvez Deus esteja te despertando de novo. Constrói um altar. Constrói um altar. Quero deixar você um pouco na presença de Deus. Constrói um altar. Aqui estamos nós, meu Deus. Que a casa se torne um altar. Que a família se torne um altar. Que os indivíduos se transformem em altares. Que a igreja seja um altar. Que a nossa vida seja um altar a Ti, Senhor. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te, chuva para bastante. Eu me rendo, eu me rendo. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Pode voltar ao seu lugar agora. Mas o trabalho do altar vai continuar essa semana.
Deus quer que você saiba que Ele não esqueceu das promessas, que Ele não esqueceu do que um dia te falou. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser o nosso altar. A humanidade continua rejeitando essa pedra de muitas formas. Nós conhecemos a base do nosso altar, e nós estamos prontos para o Teu derramar sobre nós, Senhor. Você sabe o que esse altar representou para você hoje? Que recomeço, que promessa, que gratidão, você sabe. É bom quando o pregador fala, mas é melhor ainda quando ele não precisa nem mais falar nada. Quem faz obra em você é o próprio Deus agora. Feche seus olhos só antes de nós terminarmos essa reunião. Talvez você queira voltar à presença de Deus ou se entregar a Jesus nessa noite. Se apresenta como um altar, porque você vai hoje construir um altar de salvação. Quando o culto terminar aqui, se o teu desejo é entregar a tua vida a Jesus ou voltar para Ele, vai ter um time aqui da nossa recepção. Pode ficar aqui na frente, pessoal. Vocês vão ver quem eles são aqui. No final, você vai poder conversar com eles ali, orar com eles. Eles vão te conduzir para uma oração de salvação. Porque hoje é dia de salvação também, porque um altar está sendo estabelecido. Não vai te faltar a presença, não vai te faltar o poder de Deus. Se você tomar essa decisão hoje de voltar a Ele ou se entregar a Ele, acabando o culto, você vai passar nas portas ali, alguém vai fazer uma oração com você. Se você é visitante, passa ali também, tem um presente da igreja que eu quero te dar. Mas hoje você está construindo um altar. Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar o culto agora. Eu não quero nem falar muito para não estragar o momento, é o que eu sinto. Aqui estamos como altares. Já é uma presença forte de Deus aqui. Acorda mais uma vez, pega as pedras e derrama azeite sobre elas. Porque as promessas de Deus continuam sendo reais sobre ti. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, que a unção majestosa do Espírito de Deus estejam sobre ti. Você vai para essa semana ser cheio da glória, da presença de Deus, construindo um altar. E domingo que vem a gente vai estar aqui de novo, continuando essa série, porque já é só o começo. O altar está pronto, Deus. O fogo tem que estar sobre o altar. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Até domingo que vem, até semana que vem. Essa é uma semana de entrega no altar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.